e satisfação que nós temos hoje um debate importante acerca do fomento científico, tecnológico e desenvolvimento, com as duas maiores autoridades em relação a essa questão do desenvolvimento científico e tecnológico, o Aldo Rebelo e o Alessandro Ottaviani, que praticamente é nosso professor eterno da casa e formou um grande grupo aqui de seguidores e admiradores dele, que eu fiquei muito contente que está presente aqui. Alessandro Serafim Ottaviani Luiz, professor doutor em Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fez parte do nosso programa, deixou um legado de grandes pesquisadores preocupados com a questão da soberania econômica do nosso país. Possui graduação pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestrado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, doutorado em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo, ex-conselheiro do CAD, e sua ênfase em produção acadêmica são nas áreas de Direito Econômico, Economia Política, Direito e Subdesenvolvimento, desafios portadianos, inovação tecnológica, propriedade intelectual, Direito da Concorrência, Direito dos Seguros. Seus dois trabalhos importantes e relevantes, lembrados aqui sempre pelos nossos pesquisadores, recursos genéticos do desenvolvimento, essa questão toda que foi bem mencionada acerca da Amazônia, da pirataria. Hoje em dia a gente tem tanto progresso em nanotecnologia que analisa também os avanços da perspectiva da biologia. Eu acho que o Brasil poderia também dar um salto em relação a essas questões se tivesse uma ação mais estratégica, e também o seu mestrado em ciência política na questão da hegemonia e do direito. Então, passar a palavra ao Alessandro, agradecendo a grande oportunidade de revê-lo nesse momento tão memorável do nosso encontro do grupo de pesquisa de modelos de gestão e eficiência do Estado. A gente acredita que o Estado tem um fator, ele tem um papel relevante em relação à promoção do desenvolvimento por meio do fomento ao desenvolvimento tecnológico e científico. Então, passar a palavra ao Alessandro, agradecendo a oportunidade. Eu que agradeço, professora Irene, o convite para estar aqui essa tarde, debatendo com o ministro Aldo Rebelo. Agradeço o convite, agradeço a todos vocês aqui, secretário Camille, que nos prestigia. Eu queria falar três coisinhas aqui na minha intervenção. Uma é uma espécie de teoria sobre o Brasil que eu tenho tentado adensar na minha cabeça, que eu acho que pode nos ajudar a olhar para o horizonte, ministro, né, nessa hora. A segunda coisa que eu gostaria de trazer aqui é uma reflexão sobre um caso concreto, a partir de uma reportagem da Folha que eu peguei hoje, que pode nos ajudar. E a terceiro bloco das minhas reflexões é uma agenda para este futuro que se inicia agora. Mas antes eu queria começar falando aqui da exposição que a gente teve a honra de ter com o ministro Aldo Rebelo, porque ele falou dos gregos, né, que eram versados em muitas coisas, mas quando a professora Irene foi ler em seu currículo, né, ministro, ali nós tínhamos um homem de Estado articulado a um intelectual, porque tem uma série de livros, todo um pensamento sobre o Brasil, inclusive a narrativa do jogo histórico entre Corinthians e Palmeiras, que na verdade está refletindo muito mais do que isso, está refletindo a possibilidade da democracia na nossa terra, né? E eu acho que uma terceira faceta que emergiu aqui é de um pensador da brasilidade. Então, a minha sugestão, ministra, é que nesse finalzinho de ano, comecinho do ano que vem, o senhor se articule aí com um desses jovens nossos aqui e que eles possam ficar filmando durante todo um tempo as suas reflexões, para daqui a pouco isso está sistematizado, porque a correria da política, ela acaba não deixando muito tempo para sentar e escrever, né? Uma alternativa para isso é o que aconteceu com o Gramsci, mas ninguém quer que isso ocorra aqui, né? Ele teve tempo a hora que assentou ali numa ordem de prisão e falou: agora eu vou colocar minhas reflexões no papel. Minha sugestão é que nessas próximas férias aqui, numa companhia agradável como essa dos nossos jovens, essa reflexão passe a vir aí para os vídeos, olha o que eles estão fazendo aqui, nos filmando, e daqui a pouco isso possa ficar sistematizado e registrado, que um país que não sabe de onde veio não tem condições de saber para onde vai. E eu acho que aqui tem muita leitura, muita vivência prática, para que a gente desperdice toda essa sabedoria, esse pensamento da brasilidade. Então fica aqui a minha sugestão. Queria
começar minhas reflexões aqui conjuntas com vocês, falando um pouquinho sobre o que o Brasil, qual é o papel que o Brasil pode jogar no mundo e qual a importância, portanto, da gente pensar o Estado brasileiro. E, dentro desse pensamento sobre o Estado brasileiro, como é que entra a questão do domínio sobre a inovação tecnológica. Olha só, países que importam no século XXI, ok? O que significa importar no século XXI? Em primeiro lugar, uma massa populacional relevante. Depois, uma capacidade, a partir dessa massa populacional, de produzir recursos econômicos e fazer desses recursos econômicos ativos na estruturação política do mundo. Quando a gente olha para o mundo dessa perspectiva, não são muitos países que sobram, não. Inclusive, não sobra nem a Europa, os países individualmente considerados. Porque o grande centro da Europa, que é a Alemanha, como a gente vai poder ver nessa breve organização que eu estou propondo aqui, a Alemanha não se compara com esses países aqui. Ó. País que importa, Estados Unidos importa. Okay? Uma massa populacional gigantesca que supera, já daqui a pouquinho, em algumas décadas, aí bate em 300 milhões de habitantes, uma capacidade de produção tecnológica monumental, uma capacidade de reação diplomática como essa que a gente está vendo agora com o Trump, afora a disparidade do seu poderio militar. Há 1 ano e meio, 2 anos passados, eu fiz uma pesquisa sobre orçamentos militares. O segundo orçamento militar do mundo era, então, já o da China, ultrapassando o da Rússia. Hoje isso deve estar ainda mais ampla essa vantagem. A China estava chegando na marca de mais ou menos 100 bilhões de dólares ano, de acordo com os dados que eu consegui levantar, porque é difícil também ter informação adequada sobre a China, porque elas vão variando a depender do interesse que vai chegando ali na hora. Os Estados Unidos tinham 1 trilhão e 400 bilhões. É uma diferença que é abissal. Então, os Estados Unidos importam, ok? Outro país que importa é a China, porque atualmente a segunda maior economia do mundo, um crescimento exponencial por todas as razões que a gente conhece. Um outro país que importa para as definições de para onde vai o mundo é a Índia, por conta da sua população, da sua capacidade de produção tecnológica, tanto na área da indústria quanto na área de serviços. E um quarto país que importa por conta da sua população, da sua detenção de armamentos e do seu projeto nacional de desenvolvimento é a Rússia, ok? O Brasil está nesses países que importam, que têm capacidade de decidir os futuros do mundo. Agora, olha só a qualidade superior que o Brasil tem em relação a todos esses países. Nenhum desses pode ser um modelo para o mundo. Por quê? A China não pode ser um modelo para o mundo, porque ela não é um país que prevê, que propugna para o mundo o convívio democrático. Porque, por uma série de razões internas à sua cultura, a China não tem uma cultura democrática a falar para o mundo o seguinte: sigam o meu caminho. Tem um jornalista, Martin James, tem um livro, When China Rules the World, ele fala, olha, se o mundo seguir o que normalmente acontece, que a potência econômica ela acaba servindo de propulsão para modelos políticos, o que vem por aí vai ser um problema, porque hoje em dia, quando você entra na China, no aeroporto, a câmera te filma, quando você entra no táxi e paga com uma espécie de cartão de crédito em algumas das cidades que circulam cartões internos daquela cidade, a sua foto aparece no táxi, aquela foto que veio do aeroporto. Então, ali nós temos um modelo societal sendo forjado, que não pode ser um modelo para aquilo que nós almejamos se a gente tem algum parentesco ainda com o iluminismo. Portanto, a China não tem condições de ser um modelo para o mundo. A Índia também não, porque culturalmente, do ponto de vista religioso, ali um não é igual ao outro. Ali nós temos uma formação genética que determina a priori, anteriormente ao nosso nascimento, quais são as nossas possibilidades, porque ali a sociedade é organizada por castas. A Rússia também não pode ser um modelo para o mundo, porque se de um lado a gente está falando de uma organização como a chinesa, no caso da Rússia, a antiga KGB dá origem ao Putin, a última biografia dele mostra como ele vai sendo capaz de, simultaneamente, sair de dentro da KGB, desloca do centro do poder os czares da privatização, substitui os czares da privatização pelos seus novos czares, reorganiza o núcleo de poder da KGB e, a partir de então, a Rússia dá um claro recado para a sua população.
qualquer coisa parecida com escolha coletiva para organizar este nosso país aqui, aqui não haverá. O outro país que também não é um modelo para o mundo são os Estados Unidos, porque eles são muito bons de falar de democracia lá para dentro. Agora, para fora, se este poço de petróleo me interessa, eu vou começar a falar que aí tem arma de destruição em massa. Eu vou começar a falar isso numa escala global. Eu vou usar as minhas TVs, que são absolutamente correia de transmissão do meu departamento de Estado, para falar para dentro do país, depois para fora, para o mundo inteiro, que ali tem armas de destruição em massa. Eu vou propor na ONU que eu vou invadir este país. Se por um acaso a agência da ONU, que cuida de armas de destruição em massa, falar que não tem armas de destruição em massa no Iraque, foi isso que a agência da ONU falou, que não tem armas de destruição em massa, se praticamente a humanidade, a unanimidade de todos os países da ONU disserem que não se deve invadir o país, os Estados Unidos falam, eu não estou nem aí, nem para a agência da ONU, nem para praticamente a unanimidade dos países. Eu vou invadir, porque eu não estou nem aí para a democracia no mundo. Portanto, nenhum desses 4 países pode significar um modelo para o mundo. Só tem um país que importa pelo seu potencial populacional, pela sua capacidade de produção econômica e pela possibilidade de portar uma mensagem civilizatória para o mundo inteiro, que é internamente ser uma democracia e externamente organizar uma política de democracia entre as nações. Este país é o Brasil. Se nós conseguíssemos refletir sobre a esperança que nós podemos trazer ao mundo, nós não nos apequenaríamos como nós nos temos apequenados. Se nós conseguíssemos trazer para o nosso dia a dia esta potencialidade que outros tantos veem em nós, nós seríamos maiores. E o papel da universidade é fazer que nós enxerguemos isso e, a partir de que nós enxerguemos isso, sermos isso que nós temos a possibilidade de ser. Então, o Brasil é uma possibilidade de que o mundo inteiro seja melhor neste século XXI. Nós, para isso, vamos ter que defender internamente a nossa democracia e externamente. Nós vamos ter que defender que o hemisfério sul tem algo a dizer para o mundo e que nós não mais teremos que ter uma posição subalterna e que nós sentaremos no Conselho das Nações de igual para igual com o hemisfério norte e organizaremos a vida do planeta. Porque se nós não fizermos isso, nosso planeta está com a vida ameaçada. A Europa tem 3% das suas florestas originais preservadas. É esse o continente que vai passar lição para a gente, dando pix sobre o que a gente vai fazer ou não com as nossas terras aqui? Desculpa, antes vão ter que arrumar o seu próprio passado. E como não vão arrumar o seu próprio passado, porque isso é impossível, vão ter que sentar de igual para a gente reorganizar a vida do futuro. Portanto, veja só, o tamanho da possibilidade que nós temos aqui neste experimento civilizatório, que o Darcy Ribeiro falava que é o primeiro povo planetário da história do planeta. Porque aqui nós temos todos os circuitos migratórios do mundo inteiro. E diferente dos Estados Unidos, onde, como dizia o Caetano, o preto é preto, o branco é branco e a mulata não é a tal, lá tem muita gente, mas não misturados. O filme, inclusive, chama Separate but Equal, com o Sidney Poitier, não é isso, professor? Ali, veja, década de 50, hein? Junto com Elvis Presley, que todos amamos, ok? Tá prestes a surgir o rock and roll daqui a 10, 12 anos, e ali tem uma escola na qual eles estão produzindo exatamente o que aconteceu na África do Sul. Isso é 1950, quando começam as lutas pelos direitos civis. Negro não pode estudar na mesma escola de branco, porque isso vai ter que chegar até a Suprema Corte. Depois ainda que isso for passível de ser resolvido lá, eles vão pegar o Martin Luther King e vão assassinar em praça pública. Olha só, então, este modelo que o Darcy Ribeiro olha para cá e fala, olha só, aqui nós temos uma coisa que está acontecendo que é única no mundo. Mesmo com todas as violências, contradições, tensões, aqui nós estamos misturando os fluxos migratórios do mundo. E isso vai fazer muita diferença, porque daqui, então, vai surgir uma visão capaz de olhar para o mundo como o mundo é. Nós, portanto, somos o futuro do mundo. Nós somos a mistura que o mundo futuro está gestando hoje aqui. Ok? Bom, se é isso, a nossa responsabilidade aumenta e nós vamos ter que explorar as potencialidades para isso. E aí a gente não vai poder fazer um olhar ideológico sobre
essas potencialidades ou essas dinâmicas da economia. Nós não vamos poder, por exemplo, por conta de uma posição ideológica, falar, eu vou mudar a capital, vou mudar meu escritório diplomático para essa capital aqui, sendo que quando a gente faz esse movimento, aquela simples mudança, naquele país que consome do nosso país 400 milhões de dólares mais ou menos, a gente, no dia seguinte, toma uma trancada do outro país que consome 2 bilhões e meio. Percebe? Que é o que aconteceu essa semana aqui. Então, assim, não dá para nós raciocinarmos o mundo a partir de um paradigma ideológico plenamente desprovido de pragmatismo. Nós vamos ter que mergulhar para poder fazer a contribuição que o mundo espera que nós façamos. Nós vamos ter que ter um olhar para a dinâmica da realidade e não meramente para a dinâmica das nossas escolhas ideológicas mais ou menos limitadas. Portanto, para fazer esse segundo passo da nossa reflexão, como é que o mundo funciona de verdade, eu proponho pegar aqui o nosso dia a dia. Proponho começar aqui por uma manchete de jornal. Eu sei que o presidente eleito falou que é para acabar com a Folha de São Paulo, mas enfim, eu ainda vou continuar lendo a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Valor Econômico, o Globo, enfim. Enfim, ministro, aprendi com tanta gente que foi me educar lá na São Francisco, o ministro foi um deles, o professor Goffredo era outro, o professor Comparato era outro, enfim, de toda uma linhagem de educadores que eu tive ali. Vi o Paulo Freire falar na sala dos estudantes, e basicamente essa grande mensagem me chegava falando, olha, leia várias coisas, leia vários autores, a democracia é boa e eventualmente você vai conseguir trazer boas informações de vários locais. Então, mesmo tendo sido determinado aí o fim da Folha de São Paulo, eu estou disposto a seguir tal recomendação, vou continuar lendo ali, com todas as críticas que eu possa ter à Folha de São Paulo, mas hoje me deparo com essa seguinte matéria que eu acho que nos ajuda a olhar para a dinâmica da realidade econômica, porque se a gente vai implementar essa utopia que eu trabalhei minimamente aqui na primeira afirmativa da minha intervenção, por outro lado, sem um trabalho na terra prática, a gente não consegue migrar para essa utopia. E essa lama pragmática que aqui eu tenho na mão fala o seguinte: bloqueio dos Estados Unidos ameaça a produção de chips da China. Asiáticos assumem protagonismo na exportação de celulares, mas precisam de componentes estrangeiros. Essa matéria é de hoje, terça-feira, 6 de novembro. Eu vou resumir a matéria aqui, mas basicamente é o seguinte, como bem colocou o ministro Aldo Rebelo, os Estados Unidos não estão fazendo uma mera guerra por tarifa, você está, enfim, vou subir a tarifa, aí você não vai importar soja, e aí você vai ficar com um problema na sua, enfim, você vai depois abrir para eu colocar o têxtil. Isso daí é uma aparência para algo muito mais profundo. O que está se jogando aqui é uma disputa pelo domínio da tecnologia do mundo. Os Estados Unidos olharam para alguém que tem um projeto nacional, que é o caso da China. Aliás, a gente passa na universidade já faz 20 anos uma falação sobre o fim do Estado Nacional, fim dos projetos nacionais, que é uma barbaridade, sendo que o país que mais cresce atualmente, que é a China, ele redefine o seu projeto nacional de desenvolvimento de 5 em 5 anos, que tem plano quinquenal. E, inclusive, agora o plano quinquenal vai ser organizado por um imperador, que vai reger aquilo ali até o momento em que, enfim, sei lá o que acontece naquela dinâmica interna. Mas agora, imagina a eficácia desse plano de desenvolvimento nacional chinês. E aí os Estados Unidos, então, olham para um adversário como esse, que está crescendo, que tem política de engenharia reversa de tecnologia. A China tem 147 mil empresas estatais. Eu vou repetir, porque a escala é tão monumental, porque aqui no Brasil o debate ele é tão rastaquera, é abissal a diferença entre o que a China tem de empresas estatais e o que o Brasil não entende nada sobre como funciona a economia da China. Hoje saiu uma matéria falando, olha, o Brasil tem muita empresa, o ministro da Fazenda falou que vai acabar com as empresas estatais. Se ele falasse isso na China, ele estava preso. Porque, olha só que alguém falar na China que vai privatizar as empresas estatais, ele está dizendo para a China, nós vamos pegar nossa produção de inovação tecnológica e nós vamos acabar com ela. A China tem 3 empresas iguais à Petrobras, maiores, né? Estatais.
A China tem 3 bancos que são do porte para mais, do BNDES, estatais. E, agora voltando aqui à nossa reportagem, a China está montando 3 empresas de chips, de semicondutores, estatais, para fazer inovação tecnológica, para se libertar da dependência em relação aos Estados Unidos. E por que a China, por acaso, ela acredita em regra de 3, ela enfim, tem algo místico? Não, veja só, a China cria alguns conglomerados, algumas empresas, e daqui a pouquinho ela vai testando, vai ver qual vai ficar. Ali tem um problema sim com corrupção, o Estado chinês é cortado de corrupção de cima a baixo, capitalismo e corrupção andam, basta ler a história americana para a gente ver como isso é uma dança entre 2 siameses, mas ali você tem controles e você tem a economia que é levada a atingir este objetivo do Estado Nacional, e daqui a pouco esses conglomerados eles vão perdendo parte da competição uns com os outros, até que alguns vencem esta batalha. Atualmente a China está, então, construindo seus 3 grandes grupos econômicos da área do microchip. E aí eu vou ler aqui para vocês, para a gente ter ideia da magnitude do que significa esses investimentos. Como parte de seus esforços para estimular a fabricação nacional de chips, estima-se que a China esteja investindo 150 bilhões de dólares, que corresponde aqui, segundo o cálculo do jornal de hoje, a 556 bilhões de reais, nos 10 anos iniciados em 2017, a fim de apoiar sua indústria de chips e desenvolver conhecimento mais sofisticado que permita a ela galgar a cadeia de valor. Basicamente aqui, a China tem um plano que é o China 2025 a 2035. Eles elencaram cerca de 10 setores nos quais eles pretendem liderar as tecnologias do mundo inteiro. E isso aqui está sendo feito em uma articulação capitaneada pelo Estado chinês com alguns grupos privados que a China tem ali, que todos eles derivam da economia estatal chinesa, para que ela possa não mais ficar na manufatura que nós conhecemos como um clássico da China nos últimos 10, 15 anos. A China quer dar o salto de agregar dentro de si a inovação tecnológica. É por isso que uma estatal chinesa, a ChemChina, comprou a Syngenta, que é uma empresa suíça da biotecnologia, porque com isso ela encurta o período de produção da inovação tecnológica. Ela compra o conhecimento tácito e ela compra a curva de aprendizado. Bom, o que significa, e com isso eu já encerro a segunda parte da minha intervenção, significa que os desafios que nós temos diante de nós, eles são muitíssimo maiores do que o desafio da abertura da economia, ou que o desafio do superávit primário. O desafio que nós temos o mundo, a complexidade do mundo, não cabe no simplismo do diagnóstico liberal. Enquanto o Brasil não for capaz de olhar para o mundo com a complexidade que o mundo tem, e o nosso debate for sobre se a gente diminui ou amplia o Estado, se a gente diminui ou amplia a barreira pela qual o produto importado vai chegar aqui, se os nossos óculos forem muito menores do que a complexidade do mundo, a gente continuará subalterno em um mundo que é mais complexo do que os nossos esquemas cognitivos são capazes de dar conta. A complexidade do que vem por aí, basicamente, nos remete a uma articulação dinâmica entre estados nacionais e as suas corporações. Se a gente não for capaz de penetrar no íntimo dessas dinâmicas, como os estados financiam as suas forças produtivas, como as suas forças produtivas capturam interesses do Estado e, simultaneamente, como isso forja uma arena internacional, a gente não vai ter capacidade de navegar por esses mares revoltos. Por isso, o ministro Aldo Rebelo está coberto de razão quando ele fala que esse período eleitoral foi uma tragédia para o país, não porque quem foi eleito deixou de ser eleito, foi porque, tendo a oportunidade de debater coisas com essa complexidade, o que emergiu no debate foi se o fulano era, enfim, a favor do kit gay. Bom, são questões relevantes. Questões de comportamento são questões relevantes, principalmente agora, que parte deste acúmulo civilizatório que a gente tinha achado já, entendido como conquistado, tem um largo perigo de retrocesso, inclusive porque todo dia sai notícia de agressão, Brasil adentro,
de agressão em casais homossexuais, em casais LGBT, todos os dias. Já faz alguns dias. Se a gente não for capaz, de nível federal, estadual e municipal, termos forças especializadas nesse tipo de agressão, isto se naturaliza. E quando uma sociedade naturaliza o banal, a sociedade vira banal. Então, certamente são questões relevantes essas, as das políticas de reconhecimento. Agora, a complexidade do que o mundo traz por aí, ela é muitíssimo demandante da nossa atenção. E o que é mais relevante para que nós consigamos olhar para a complexidade do mundo, dos projetos de desenvolvimento nacional, do que a eleição do presidente da República. Essa oportunidade, nos últimos meses, nós perdemos. Mas aqui, parabenizo a professora Irene, é o momento da gente retomar essa complexidade. E aí, então, eu queria ir para a última parte da minha intervenção. Com que agenda a gente pode olhar para o horizonte? Como provocava aqui a nossa criatividade, o ministro Aldo Rebelo. Veja, o mar está revolto, ok? Você abrir o jornal e ver que tem brasileiro se ferindo na internet, um xingando o outro há anos já, ok? De tudo que é nome, famílias se dividindo. Depois, esta violência se expande a ponto de um candidato com o qual não concorda em nada, tomar uma facada na barriga, o que é absurdo. Olha só, a que ponto nós chegamos. Depois essa violência se espraia mais ainda, e ela não cessa até agora. Ó, mas está revolto. Então a gente vai ter que ser capaz de olhar para o horizonte e, no nosso projeto nacional, incorporar as questões relevantes. E aqui eu tenho uma agenda, uma sugestão para que nós consigamos pensar e, paulatinamente, consigamos colocar pedaços dessa agenda no debate nacional. O primeiro, veja só, não tem país no mundo que desperdice mais recursos valiosos do que nós. Que recursos valiosos nós desperdiçamos? Muito mais do que qualquer outro país. Mas assim, mas numa quantidade monumental. Muito mais do que o futuro ministro da Fazenda tem capacidade de colocar nos seus cálculos. Nós desperdiçamos as crianças brasileiras. Elas nascem, uma parte considerável dela, a gente já danifica os circuitos neurais por conta da má alimentação. Aí vem uma segunda parte. Se eles escaparem da má alimentação, fiquem sossegados. Nós, como sociedade, vamos pegá-los no caminho ali das residências péssimas onde eles moram. E, eventualmente, a gente os pega com uma bala perdida, a gente os pega com um assalto qualquer, a gente os pega com a violência onde os seus pais moram. Mas se ainda assim essas crianças escaparem dessas duas ciladas muito bem marcadas que a gente colocou ali, aí a gente vai acabar com elas para valer na escola pública. Dali elas não passam. Okay? Todo aquele talento a gente vai pegar e vai massacrar com ele na escola pública. Se por acaso na escola pública aquela criança ainda tiver alguma chance, fica tranquila. Porque como a creche vai ser muito ruim, essa criança vai acabar ficando na escola, aí a gente pega eles com a nossa quarta arma secreta de matar recursos valiosos, que é a televisão brasileira. Aí nosso plano de acabar com o recurso valioso, que são as nossas crianças, ele vai estar completo. Essa criança, quem sobrevive a isso? A criança brasileira, que sobrevive a criança pobre brasileira, okay? A criança de classe média baixa brasileira, as periferias aqui, a 2, 3 quilômetros aqui. A criança que sobreviver a isso e tiver cérebro suficiente para depois dar uma contribuição relevante para a sociedade brasileira, ela é um gigante, porque nos outros países, essa massa de gente que está surgindo, e por isso que nós temos muito mais potencial do que em qualquer país da Europa, por exemplo. Porque a nossa demografia ainda cria uma massa de crianças surgindo aqui, que hoje ele chega, ele é pequenininho, daqui a 20 anos ele pode criar uma startup, daqui a 20 anos ele pode criar um novo programa de computador, daqui a 20 anos ele pode criar uma nova traçabilidade de determinada genética, que pode significar uma imensa riqueza advinda aqui para o país. Por isso que esse é o maior recurso que nós temos. Então, por isso, retornando à nossa construção de uma agenda, nós temos que ser capazes de ter políticas, e aí nós vamos ter que descer lá município a município, onde é que está a gestante nesse município. A hora que a mulher fala, meu bem, eu estou grávida, isso é uma questão de interesse nacional. Porque o que está ali na barriga dela não é só o filho dela, não. O que está ali na barriga dela é o futuro da nação. Então, ou nós estruturamos a nação inteira para abençoar aquele momento no qual ela fala, meu bem, eu estou grávida, e aí a nação tem que parar e olhar e falar, opa,
aqui está o nosso futuro, e aí temos políticas de cuidado que são muito superiores em relação àquelas que hoje nós estruturamos. E olha só, portanto, política de gestante é igual, está no mesmo pacote do que política de inovação tecnológica, que é política de desenvolvimento nacional. Então essa é a primeira agenda. Ou a gente é capaz de retomar Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire e olhar para as nossas crianças e falar, aqui está o futuro da nação, ou a gente está fora da possibilidade de construir aquela alternativa que o mundo espera de nós. Agora, subindo um pouquinho o nível de análise, nós temos uma segunda tarefa, uma segunda agenda para construir. Nós temos que ser capazes de articular aquilo que já está aqui dado em termos de produção científico-tecnológica e colocar isso para rodar no atual tecido econômico. Onde é que nós podemos aproveitar e fazer isso virar eficácia já? Eu vou dar um exemplo para vocês, é um exemplo concreto que pode nos auxiliar a organizar essa agenda. Tem um cliente lá no escritório, como a professora Irene colocou, minha vida é em direito econômico, parte do direito econômico significa abuso do poder econômico. Então, a empresa abusa do poder econômico. Alguém muito grande pega alguém muito pequeno e fala, o meu preço aqui é esse, então eu vou quebrar você, ou eu vou te bloquear acessos a determinados insumos, enfim, aí você corre lá no CAD, né, e fala, ó, CAD, estão me tentando abusar do poder econômico contra mim, e com isso bloqueando a concorrência. Então, um dia bateu lá no escritório, um cliente que produz implante dentário, e ele contou uma história que, para mim, parecia mais ou menos uma ficção. Ele falou, olha, eu estou sendo perseguido por uma grande empresa, a maior do mundo, de implante dentário. Eu falei, o que você fez de errado? Como a gente é, né? O cara vem fala que está sendo perseguido pela empresa. A minha primeira pergunta para ele, mas o que você fez de errado? Ele falou, não, veja, eu vim aqui, você quer ser meu advogado? Eu não quero, mas o que está acontecendo? Não é? Ele falou, quem fez de errado foi a outra empresa, né? Eu falei, então tá, né? Porque veja, se ele é pequeno, olha onde vai a ideologia, né? Se ele é pequeno e brasileiro, e está sendo perseguido pela grande multinacional, provavelmente ele está fazendo alguma coisa de errado, né? Deve ser pirata, então ele deve ter... ele veio lá com um papel falando que ele era quebrador da propriedade intelectual dos outros, que ele não respeitava. Aí eu olhei e falei, pô, esse cara aí deve ter feito alguma coisa errada, né? Eu começo a estudar o caso. O que ele fez de errado foi acreditar no Brasil e ter uma competência estupenda. Foi isso que ele fez de errado. Porque ele conseguiu reduzir os custos dele a tal ponto, olha, assim, você conta nos dedos dessa mão quem consegue fazer isso. Ele falou, eu vendo o meu produto a preço competitivo no porto da China. Brasil, comigo, tem condições de exportar tecnologia dentária para a China lá. Ele falou, é isso que eu fiz de errado. Eu montei uma planta industrial aqui, na qual eu consigo ser competitivo com qualquer um do mundo, não só aqui no Brasil. Eu vou exportar. Só que eu fiz uma segunda coisa errada. Eu fui às universidades brasileiras e falei, quem aí pesquisa nanotecnologia, biotecnologia, eu quero financiar vocês para fazer novas superfícies dentárias. Eu quero acelerar o meu processo de osseo-integração de 6 meses para 2, 3 semanas. Alguém consegue capitanear esse processo comigo? Aí 2 pesquisadoras levantaram a mão e falaram, então eu vou pagar vocês, daqui a um ano a gente volta a se conversar. Falou, é isso que eu fiz errado. Eu acreditei que a indústria brasileira pode ser competitiva, eu acreditei que a gente pode estruturar cadeias produtivas de alto valor agregado, e eu estou fazendo isso acontecer. Quando eu comecei a fazer isso acontecer, eu estou recebendo ação de tudo que é lado aqui, todo mundo me xingando, falando que eu sou pirata, já saí na TV falando que eu não valho nada, fui parar na Anvisa, falei, e aí falaram que você resolve esse tipo de coisa. Eu falei, ó, veja, se não está aqui, trago o amante perdido, resolvo o casamento acabado, eu falei, vamos ver o que dá para a gente fazer. E de fato, eu analisando a situação dele e os resultados desse caso aí, certamente ele vai ter, por várias razões e a ajuda de muitos outros profissionais competentes, essa empresa brasileira está salva. Primeiro, por causa dele, porque é um empresário desses que a gente olha no olho e fala, opa, aqui no Brasil tem empresário desse daqui, nenhum há de corrupção. Passou meses ali para receber uma licença e falou, eu não vou dar o dinheiro que aquele cara está me pedindo. Não vou dar, porque eu dou o primeiro. E aí nunca mais paro. E aí a hora que eu dou a primeira contribuição para aquele cara ali, que é amigo do fulano, que não sei o que lá, daqui a pouquinho eu estou escravo desse cara.
Falou, então, aqui não vai ter. Eu olhei e falei, agora estou entendendo por que este cara é capaz de fazer isso. Porque tem uma vontade férrea, esse cara tem uma competência ímpar, e este cara vai ser um exemplo para outros tantos empresários. Então, olha só, agora a nossa agenda. Nós temos que ser capazes de pegar um caso como esse e multiplicar por 10, e multiplicar por 1000. O que significa aqui? Nós temos que ser capazes, então, de olhar para os empresários brasileiros, identificar quem tem compromisso com a inovação tecnológica e compromisso com políticas de governança que são vocacionadas para criar cadeias produtivas limpas de qualquer esquema de corrupção, vocacionadas para a inovação. Nós temos que zelar por isso da mesma maneira que nós temos que zelar por aquela criança que está na barriga da nossa mãe, ok? Das mães várias da família brasileira. Então, nós temos que olhar para a Universidade Brasileira, pegar essas duas pesquisadoras que ele falou que foram o seu esteio naquela hora difícil, falar quantos mais pesquisadores nós temos aí para fazer políticas de parceria com as nossas empresas, para que a gente possa ter em vários campos o mesmo resultado. E aí a última sugestão da minha agenda. Quais são os campos nos quais dá para a gente fazer isso? Primeiro, nós temos um programa vitorioso, é uma das vitórias da redemocratização, que é o Complexo Industrial da Saúde, graças ao Sistema Único da Saúde. Nós temos poder de compra para fazer política de inovação tecnológica na área da saúde. E aí nós temos que fazer isso daí. Nós temos que aproveitar isso. Os Estados Unidos vivem falando que a gente tem que privatizar o SUS. Parte da privatização do SUS passa, na verdade, por desagregar a possibilidade de pacotes de encomenda tecnológica. E então, nós temos que, na verdade, nos contrapor a isso daí e fazer do SUS um elemento propulsionador da nossa capacidade de desenvolvimento tecnológico. Nós temos um outro eixo aqui, o ministro Aldo Rebelo, um homem de Estado, veja só, que participou simultaneamente do Ministério, foi ministro da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Nós temos um complexo da defesa para organizar. General Antonino Guerra, com quem eu debato constantemente, e outros tantos aqui, alunos que aqui estão nos assistindo hoje, também debatem inovação tecnológica. General Antonino Guerra é uma das grandes autoridades das Forças Armadas em inovação tecnológica. Se a gente abrisse só a cabeça dele, ok? E falasse, general, coloque todos os seus projetos aqui. Em cada aula que ele dá para nós, tem cerca de 30 projetos explodindo ali, ministro. Ele fala, só que desses daqui, esses são os que estão na minha cabeça. Agora vamos ao mundo real. Eu consigo organizar esses 4. Vamos ainda mais ao mundo real. Eu consegui convencer os meus pais a fazer este aqui. Falei, então é aqui que a gente vai se centrar. Então, ok, imagina se a gente fosse capaz de aumentar essa agenda que está na cabeça do general Antonino Guerra e de outros, e fazermos da nossa indústria da defesa algo próximo ao que aqueles outros 4 países com ímpetos expansionistas estão fazendo. Porque, veja só, as próximas batalhas que vêm por aí, elas não serão só as batalhas dos mísseis ou as batalhas na qual a dominação é feita fisicamente. As próximas batalhas, elas são as batalhas cibernéticas e a batalha nanotecnológica. Se nós não nos organizarmos para isso, e só as Forças Armadas, democraticamente controladas, tuteladas pela Constituição, é que nos auxiliarão a organizar uma indústria da defesa capaz de fazer frente à complexidade que vem por aí. E um quarto eixo, o agronegócio brasileiro. Veja só, tem toda aquela quantidade vasta, imensa, de pés de cacau que tem lá na Suíça, que dá origem, portanto, à bolsa do cacau na Suíça, que equivale mais ou menos a 0 pé de cacau. Okay? A bolsa mundial do cacau lá na Suíça, ela não tem nada, porque ali não se produz cacau, e ali é onde se dá o preço. O agronegócio brasileiro, o nosso Mercosul tão atacado ultimamente, nós, Argentina, Paraguai e Brasil, nós somos a maior extensão agrícola de grãos do mundo inteiro, ok? Portanto, o preço tem que ser dado aqui. O que significa isso? Que nós temos condições de adensar tecnologicamente a cadeia do agronegócio. Nós temos hoje uma classe empresarial que se modernizou do ponto de vista de parte da sua governança corporativa, mas ainda é muito tímida do ponto de vista do adensamento tecnológico. Para isso, o Estado brasileiro tem na sua agenda fazer o que os demais Estados-nação fazem. Se articular suas forças produtivas, organizar este passo civilizatório e
propiciar que toda a nação dê um passo. Então, eu acho que essa agenda que articula o cuidado com o grande recurso que nós temos, que é o jovem brasileiro, mas aquilo que já está acontecendo aqui, que é a nossa política de saúde, a nossa política de defesa e a nossa política do agronegócio, eu acho que nós temos condições de iniciarmos um período na política de inovação tecnológica que fará honra aos heróis da brasilidade que nós estamos sendo educados a admirar cada vez mais pelo ministro Aldo Rebelo. Então, com isso, eu encerro a minha participação aqui e agradeço muito o convite da professora Irene e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Então, dado o avançado do nosso horário, nós aqui terá um outro evento às 19h, portanto, temos mais 15 minutinhos, mas vamos aproveitar esse momento, então, para trazer aqui, rapidamente, algumas dúvidas e considerações em relação a vocês, né, aproveitando os novos pesquisadores que são nossos referenciais. Então, alguém gostaria de fazer uma observação? E, assim, eu vou coletar todas e depois abrir a palavra para encerrar aos nossos palestrantes do dia. Então, quem gostaria? Daniel? Visto que Chico já lutou pelo orçamento da ciência e da tecnologia, o senhor entende que o orçamento que a gente tem, os patamares de orçamento que a gente tem hoje no Brasil, fazem com que o Brasil seja competitivo, pelo menos com os outros países que estão no mesmo nível de desenvolvimento. E o professor Alessandro Taviani, se o senhor acha que a gente tem, dentro da América Latina, algum modelo que seria um modelo bacana de desenvolvimento, mas com uma sustentabilidade constitucional, democrática e até educacional, como o senhor falou. A sua pergunta para mim foi se tem algum modelo, né, para a gente caminhar. Eu vou relembrar rapidamente aqui, em 1963, março de 63, houve a Convenção Nacional do PSD, Partido Social Democrático, que consagrou Juscelino Kubitschek candidato a presidente nas eleições de 1965. Nessa convenção, o Juscelino ele aceita ser indicado a presidente da República, reafirma que na vice-presidência vai ter o PTB, e, portanto, haveria a reedição daquela mobilização sempre vitoriosa, e disso surge um documento, que eu tive a chance de conseguir um exemplar que até então me pareceu ser inédito, que é o documento dessa convenção que estava na casa do coronel Afonso Eliodoro, que acabou de falecer na semana passada, ministro, com 102 anos. Nesse documento, tem ali esse documento chama, o Guto não está mais aqui, né? Ele que teria a capacidade de lembrar o nome desse documento, daqui a pouquinho que me surgirá o nome. Ali tem uma frase no finalzinho desse documento que eu acho que talvez possa nos inspirar. Juscelino escreve o seguinte: surgirá no sul do Equador a primeira civilização tropical da história do planeta. Nós temos condições, portanto, de sermos uma experiência inédita no mundo. Veja só, a Liette Guidon, a nossa pesquisadora lá da Serra da Capivara, o que é que ela está a cada dia mais comprovando? Que aqui no Brasil, antes de qualquer outro lugar da América, em primeiro lugar, o ser humano chegou. 2. A cultura que ali surgiu é uma cultura que, com toda a necessidade que a espécie humana tem de verter o meio ambiente à sua necessidade, portanto, de dobrar violentamente o meio ambiente, ainda assim, ali, nós estávamos criando uma cultura da festa, uma cultura da generosidade. E é por isso que o Darcy Ribeiro nos fala: escuta, um povo que sai como um português, bravio do jeito que é, encarando os maiores amedrontamentos que é possível existir, chega aqui disposto a qualquer coisa, passa 10 anos, está deitado na rede. Então, como foi possível acontecer uma coisa dessa? Claro, a cultura que aqui é produzida, ela é capaz, por conta de uma série de elementos, como o clima, como esta herança dos nossos antepassados, ela é capaz de produzir algo que o mundo talvez ainda não tenha visto, que é uma civilização da generosidade. Não tem modelo para isso no mundo afora. Esse modelo vai ter que ser pensado aqui pelos nossos jovens universitários, liderado pelas nossas lideranças políticas, e é isso que o mundo espera de nós, que nós coloquemos uma alternativa que não está na mesa ainda, porque o modelo está lá,
Estados Unidos, China, Índia, Rússia e a Europa não dão conta de responder aos anseios e às angústias de 4/5 do mundo. Só o Brasil dará conta disso. Mas aí a gente vai ter que superar as limitações mentais que nós mesmos estamos nos impondo. Acho que essa é a minha sugestão. Pontuais, acho que respondeu a pergunta do Daniel. Inclusive, o Daniel está pesquisando a questão da cidadania cultural, verificando os potenciais da América Latina, em relação não só ao constitucionalismo, mas de muito do que foi nesse processo de colonização e de neocolonialismo escondido, né? Então, acho que ele ficou, assim como todos, bastante entusiasmados. Agradecer a presença de todos e registramos aqui esse momento tão importante para todos nós. Muito obrigada.